Oiê, eu sou a Bia e está começando mais um episódio do História Alternativa. Oi pessoal, eu sou a Júlia. No episódio dessa terça-feira, eu e a Bia falaremos sobre a série The Handmaid's Tale, O Conto da Aia. Baseada no romance da autora canadense Margaret Atwood, a série, que está disponível na Amazon Prime Video, na Google Play e na UOL Play, é muito relevante para os nossos dias atuais. Se você ainda não assistiu o Conto da Aia, recomendamos que escute o episódio só depois de ver, pois faremos uma análise comparativa entre o livro e a série, e com isso você poderá receber spoilers. Mas antes de chamarmos o episódio, gostaríamos de pedir que nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. São por esses canais que você receberá informações sobre as novidades do podcast. Então fique atento para não perder nada. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua com a gente depois da vinheta. O Conto da Aia, publicado em 1985, é categorizado como distopia e como ficção especulativa, imaginando um futuro que poderia acontecer sem nenhum avanço tecnológico em relação ao presente. Em outras palavras, abre aspas, a ficção científica tem monstros e naves espaciais. A ficção especulativa poderia acontecer de verdade. Fecha aspas, disse ela. Todos os aspectos do livro foram inspirados em acontecimentos sociais e políticos do começo dos anos de 1980, quando ela o escreveu. Como contexto histórico, temos uma Nova Inglaterra de um futuro não muito distante ao nosso, onde o governo é totalitário e teocrata, ou seja, o sistema político não tem limites nem regulação e detém o poder de ser cruel e opressor. E, além disso, Deus é a fonte de toda a autoridade. E, neste sentido, os versículos da Bíblia são mencionados como força de lei. Por conta disso, a região que seria a Nova Inglaterra dos Estados Unidos foi nomeada como Gilead, uma cidade bíblica. Este contexto do governo levou a uma total e completa dominação das mulheres. Porém, a autora escreve em um estilo muito próprio, pois não fornece todas as informações ao leitor logo de cara, deixando muitas pistas jogadas ao longo da narrativa. E o leitor precisa juntar as peças de um quebra-cabeça que só se forma inteiramente na última página do livro. A história é narrada em primeira pessoa por Offred. As mulheres foram destituídas de seus nomes reais e são nomeadas de acordo com o comandante para qual trabalham. Nesse caso, Offred significa off-Fred, ou do Fred, como se a mulher fosse apenas uma propriedade, um bem e não um indivíduo. Offred é a aia que dá nome ao livro e conta sua história. Gilead começou após um ataque terrorista religioso, e no caos que se seguiu, bombas atômicas deixaram as mulheres inférteis por causa da radiação. As poucas mulheres que ainda poderiam procriar foram escaladas como aias, e sua única função é engravidar dos comandantes e repopular o país. Elas usam o vermelho, em contraponto às esposas dos comandantes, que usam azul e são consideradas puras, já que não têm relações sexuais. Assim, a aia é obrigada a ter relações sexuais com o comandante, que são assistidas e monitoradas pelas esposas. Offred é da primeira geração de aias deste novo governo. Por isso, ela se lembra constantemente de sua vida antes do ataque terrorista e sofre muito com a saudade de sua filha Hannah e de seu marido Luke. Offred era amante de Luke e ele se divorciou para se casar com ela. Porém, como o governo é teocrata e a religião não reconhece divórcio, eles são considerados impuros e separados para sempre. A filha deles, considerada bastarda, é encaminhada para outra família composta por um comandante e sua esposa. Como as mulheres agora são mero objetos, elas são destituídas de tudo: dinheiro, roupas, posses, livre-arbítrio e autonomia.
Todos os relacionamentos são completamente esvaziados de sentimento. As aias não podem interagir com ninguém, pois precisam manter-se sãs e salvas para gerarem filhos. As esposas guardam secretamente uma inveja pelas aias, pois elas ainda podem ter filhos. As martas, que são governantes das casas, acham as aias promíscuas, e os homens são retratados como seres distantes e inalcançáveis, que governam e determinam o mundo. Este vazio permeia o livro todo. Mesmo as relações sexuais são completamente mecânicas e automáticas, já que o único propósito é reprodução. Essa obra reúne tudo aquilo que o feminismo combate e demonstra por que precisamos nos unir para evitar que essa sociedade fictícia venha se consolidar. O livro também refletiu outras temáticas presentes em nossa conjuntura social, como a aderência americana ao conservadorismo com a eleição de Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos entre 1981 e 1989, assim como o crescente aumento da direita cristã e suas organizações lobistas poderosas, como Maioridade Moral, Foco na Família e a Coalizão Cristã. Isso sem mencionar o aumento do televangelismo, que é o uso da televisão para transmitir a fé cristã. A personagem de Serena, por exemplo, que é a esposa do comandante Fred Waterford, é uma ex-televangelista que sugeriu políticas teocráticas que agora a obrigam, assim como todas as outras mulheres, a uma vida dedicada inteiramente ao lar. Outra referência da realidade na série são as obras de arte que compõem as casas dos comandantes. Segundo alguns historiadores, durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 5 milhões de obras de arte foram retiradas ilegalmente de seus donos. A presença de quadros famosos na decoração da casa de Fred e Serena, nas 2 primeiras temporadas em específico, fazem referência à arte saqueada por nazistas. Julie Berghoff, diretora de arte da produção, contou em entrevista que a ideia era imaginar que o comandante e sua esposa fizeram uma visita ao Museu de Arte Moderna de Boston e roubaram suas pinturas favoritas. Além disso, o crescimento de governos autoritários de extrema-direita que flertam com regimes fascistas tornou a série acidentalmente premonitória. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016 trouxe junto ameaças aos direitos reprodutivos das mulheres no país. O governo estadunidense, então, foi alvo de protestos em que mulheres usaram os figurinos de aia da série, demonstrando sua preocupação com a perda de direitos duramente conquistados. Com isso, as vestes vermelhas se tornaram símbolo do ativismo contra a opressão das mulheres no mundo todo. É preocupante e bastante assustador como uma obra escrita em 1985 e anos mais tarde adaptada para a série pode ser tão aplicável aos dias de hoje, seja pela normalização da violência contra a mulher em pleno ano de 2022 ou através de tantos outros pontos de desigualdade que permeiam a trama. Obrigada por ter ficado até aqui. Esperamos que tenha gostado e contamos com você no nosso próximo episódio. Bons estudos! Até mais!